conseguia fazer um contato com o Criador se não tivesse essa imagem. Então aí nós já temos Mateus, que apresenta Jesus como rei, como dominador, como governador, sobre todo o governo. Depois nós temos Marcos, que ele despe desse poder de governar e entra na posição de servo, de servir-nos com vida e vida em abundância, e servir aquilo que nós estivermos precisando. Isso é maravilhoso. Aí vem Lucas. Aí vem o Lucas, o grande doutor, um médico, que ele não é judeu e nem romano, ele é um gentio, vamos colocar assim. E aí ele vem escrevendo o seu evangelho para mostrar que Jesus era humano, perfeitamente humano. Mesmo quando fala dos aspectos divinos daquele homem, o poder de salvar, o poder de perdoar, né? O poder de salvar os homens da sua perdição, de trazer luz para os homens, ele mostra que aquele Jesus era humano, sofria, passava fome, teve sede, teve tentações, passou por privações e venceu tudo através da resistência. Ele não brigou, ele só resistiu. Inclusive a morte, ele resistiu. Quando ele entrega o espírito dele na cruz, ele não está brigando com a morte, ele está se entregando em resistência, e aí ele ressuscita. E aí nesse processo Lucas mostra e transparece todo o aspecto da humanidade desse Jesus, que é um homem capaz de morrer, mas que também é capaz de ressuscitar. Um homem que morre, um homem que ressuscita. Um homem que é humano, mas que é Deus. Isso foi abrindo e ampliando a minha imagem. A cada período de estudos, quanto mais eu estudava, quanto mais eu pesquisava, mais eu crescia a imagem que eu tinha de Jesus. E aí eu comecei a ver que todas essas coisas não caberiam naquela imagem daquele homem. E aí essa imagem foi aos poucos se dissolvendo na proporção em que eu via a sua grandeza. E aí, para fechar com chave de ouro, vem o grande apóstolo João, o amado evangelista João, que simplesmente começou a descrever Jesus como o Verbo encarnado. Verbo, quando fala verbo, e aí a gente tem que transferir do hebraico para o português. Hebraico é muito parecido com línguas indígenas, onde todo nome tem sentido, tem um significado. Se me perguntarem qual é o significado de Mr. Jones, não existe. Se tem, eu não sei. Por quê? Porque nossa cultura não dá significado a certos nomes. Mas o hebraico, todo nome tem um significado. E quando eles usam a palavra verbo, verbo é a energia que dá movimento. Andar, pensar, fazer, correr, levantar, beber, tudo isso é movimento. Verbo significa aquilo que dá movimento às coisas. Então, quando ele fala que o Verbo de Deus se encarnou, é a energia, é aquilo que dá movimento e traz à existência as coisas, que faz as coisas acontecerem, passou a estar dentro de um ser humano. Essa é a ideia de João quando ele começa a falar que aqui está o poder de Deus de realizar as coisas. João começa chamando ele então de Verbo. Mas aqui, filosoficamente, João estava dizendo que ele era a energia que faz e realiza tudo em todos. E aí João é um evangelho amplo e profundo, falando de que essa forma pré-existente do tal de Jesus Cristo se encarnou na proporção em que Maria era gerada pela própria energia, um novo ser ali dentro, sem concepção e sem interferência masculina. Ali diz que houve uma interferência energética divina desse movimento que faz acontecer, aquele que fez o primeiro homem do nada, e blá blá blá. Não adianta a gente ficar cogitando e pensando e questionando. A verdade é que há um momento em que você não tem respostas e que não adianta ficar duvidando. Se houve o primeiro homem, o primeiro homem nasceu de quê?
De nada. Então vamos pensar na hipótese de que Jesus tenha sido formado realmente por essa energia que tira do nada o tudo. E tirou do nada um personagem chamado Joshua, ou Jesus Cristo. E esse grande Deus, então, ou essa grande energia, encarnou como ser humano no ventre de Maria, e quando ele está prestes a morrer, ressuscitar e partir, antes da crucificação, ele vai para o Getsemane e fala: dá-me a glória que eu tinha antes de vir para este mundo material. Dá-me a glória que eu tinha. O que é glória? Glória, gente. Glória, eu penso em energia, eu penso nele. Glória é algo tão imenso que eu só penso em tudo isso que eu falei para vocês. Em toda essa energia, que tem todas essas simbologias, e que tem todos esses significados, e que é tudo isso. Então ele queria essa glória sem a deturpação da materialidade, sem a fraqueza da coisa. E ele não queria sair do corpo como uma energia e ir embora, igual ele era no princípio, porque se você observar, quando ele ressuscita, ele come pão o tempo todo. Toda vez que ele aparece para os discípulos, depois de ressuscitado, ele come pão, ele come peixe, ele pede os discípulos para tocar nele, e é com esse corpo, que é muito mais do que um corpo humano, ele agora está vivificado pela energia da vida. É um novo ser humano. É um ser humano que é o plano dele, é o plano do Pai, do Criador, da mente universal, que todo ser humano chegue a esse estágio de evolução, onde o nosso corpo, na medida em que nós sintonizamos com a energia da vida, essa energia da vida vai tomando conta da nossa personalidade, nós vamos nos tornando semelhantes a ele, e essa luz, essa energia, esse verbo se encarne nessa coisa, e em vez de sermos despidos e ficarmos sem o corpo, nós somos revestidos pela mesma glória, porque não tem outro nome. Glória seria a grandeza, vamos colocar assim, nós seríamos revestidos pelo poder e pela grandeza. Vamos colocar aqui, porque glória é muito evangélico, e nem todos vocês que me ouvem são evangélicos, então assim, para que você entenda o que é glória, é poder, energia e amor. Quando somos magnetizados, amalgamados, quando isso chega no nosso corpo, vem saúde, vem restauração e vem até mesmo a trasladação, que é a capacidade de sair de um lugar e ir para outro, sair de uma dimensão e ir para outra. Não vamos entrar, basta você saber que isso é possível. Basta você saber que isso é possível, porque Joshua mostrou que isso é possível, e se você ler Atos dos Apóstolos, se você ler as cartas de Paulo, as cartas de João, você vai ver que muita coisa fantástica aconteceu naquele tempo, e ainda hoje acontecem muitas coisas, na medida que qualquer ser humano deixe fluir essa energia de vida, deixe o verbo fluir, as coisas passam a acontecer, porque este mundo material é regido e governado pela única energia da vida, o Criador, o grande eu sou. Quando todos esses estudos e todas essas conclusões chegaram até a minha mente, eu concluí que eu tinha que ter em mente, quando eu fosse entrar em contato com Deus através das minhas meditações, quando eu fosse entrar em contato com essa mente criadora, com esse universo pensante, volitivo, eu tinha que ter o filho dele com todas essas características em minha mente. Eu tinha que ter uma imagem que refletisse tudo isso pelas descrições dos 4 evangelistas. Eu tinha que ver um ser, um homem que era rei, comandava e governava. Todo poder, disse ele, todo poder me foi dado nos céus e na terra. Todo. Tem nada fora. Todo poder. Nos céus e na terra, nas regiões virtuais, nas regiões e outras dimensões, e também na terra, na materialidade. Ele era rei e comandava tudo. Ele era servo e estava pronto para servir as minhas necessidades e as necessidades das pessoas que o pedissem. E ele disse: vinde a mim, vós que estáis cansados, batei, abri-vos. E aí vem. E que ele era humano.
e poderia compreender a minha humanidade, as minhas debilidades, as minhas fragilidades, e como um humano perfeito, amalgamado pelo Verbo, ele poderia me ensinar a superar os meus limites e as minhas debilidades. Eu tinha que ter uma imagem assim quando eu fosse conversar com o Criador. E eu tinha que ter uma imagem que, além de tudo isso, era um Deus, e como Deus tem todas as prerrogativas divinas de milagre, de perdoar, de dar e tirar a vida. Tudo isso não cabia mais naquela imagem inicial. Então eu não conseguia mais imaginar um homem ou uma imagem humana com tantas características assim. Aquela imagem daquela estátua que eu cresci com ela, chamando de Jesus, acabou saindo e sendo dissolvida por essa luz imensa, por essa luz e energia intensa, por esse homem iluminado que foi rompendo. Então, quando eu tirava tempo para as minhas orações, para meditar, em busca de ter um contato com Deus, a imagem não vinha mais à minha mente. Agora ela estava enriquecida desses significados. E eu encontrei um grande obstáculo para conseguir pensar num ser humano com essa forma toda. Na época em que Jesus pisou na Terra, não tinha máquina fotográfica. E nunca foi encontrado nenhuma pintura de Jesus daquela época. Só para você ter uma ideia, o primeiro evangelho foi escrito quase que 90 anos depois que ele já havia sumido, 90 anos. Imagina passar 90 anos e alguém tentar retratar o que viu, a pessoa que viu. Não havia nenhuma certeza da sua aparência. Depois outro obstáculo se levantou para mim. Quando todos diziam e afirmavam que seu nome tinha poder. Jesus Cristo tem poder, seu nome tem poder. Eu fui fazer então minhas pesquisas. Jesus Cristo não era o nome dele. O mais provável era que era Joshua. O título era Jesus Cristo. Foi um título dado. E quando eu descobri que em hebraico o nome Jesus tinha a mesma raiz que José, que Joshua, que Josué, que José, porque o hebraico não possui vogais, possui só consoantes. E as mesmas consoantes que estão no nome de José, Josué, Joshua, é tudo as mesmas, idênticas. Então, não se sabe pronunciar, porque não tinha gravador de áudio naquela época. Então, a escrita era uma só. Então, do hebraico foi pro latim, Jesus, e passou para o português, Jesus. Então, como dizer que o nome Jesus, Cristo tem poder, se não é mais o mesmo nome daquele ser maravilhoso e tremendo?